Por que Deus proibiu a adoração a outros deuses no Antigo Testamento? Um olhar profundo sobre o primeiro mandamento da lei de Moisés. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comportamento Cristão. Hoje vamos explorar um dos mandamentos mais discutidos da Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de esculturas. Alguns críticos argumentam que essa proibição reflete ciúmes ou narcisismo divino. Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos analisar o contexto histórico e cultural para entender melhor. Antes, vamos fazer aqui uma verificação, ou melhor, analisar um vídeo de um ateu. No podcast ele fala sobre essa questão do Deus, no caso, narcisista. Veja que Deus, nos 10 mandamentos, ele não se preocupa em trazer uma bula para o ser humano, trazendo explicações sensatas para que o ser humano viva em comunidade. Não terás escravos, né? Dá formas de vida, mas não, Deus primeiro se engrandece. Não adorarás outros deuses diante de mim. Não quero outro Deus. Mas qual é a preocupação dele com outros deuses? Qual preocupação esse cara tem? Certo? Não farás imagem de escultura. De novo, ele falando dele mesmo. Eu não quero que vocês façam imagem de escultura aí, tá certo? Não estou muito afim disso, não. Olha a preocupação do cara. O cara é muito narcisista. Eu estou falando do cara que desenvolveu e colocou isso aqui pra gente, certo? Então quer dizer, cara, se você percebe que esse livro aqui, ele não deve ser aplicado nos dias de hoje, porque se fosse aplicado daria cadeia. O nosso Código Penal e o processo penal, o nosso Código Civil, a nossa Constituição Federal, ela não pode se encaixar com esse livro. Porém, vamos falar sobre esse assunto. O mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, Deus ordena: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. O contexto histórico: na época em que os 10 mandamentos foram dados, as práticas religiosas ao redor de Israel incluíam rituais pagãos com sacrifícios humanos. Adoravam o deus Malcã, oferecendo sacrifício de crianças em uma estátua de bronze. Estima-se que até 500 crianças fossem sacrificadas em um único mês durante crises. Os astecas, por exemplo, realizavam sacrifícios humanos em larga escala, incluindo a extração do coração das vítimas para apaziguar deuses como os Apoluft. Os maias também praticavam sacrifícios humanos, muitas vezes jogando vítimas em poços sagrados como oferendas aos deuses. Os celtas, segundo os relatos de Júlio César, os druidas realizavam sacrifícios humanos e queimando pessoas vivas dentro de estruturas de vime. Ou seja, Deus tinha ótimos e grandes motivos para impedir a idolatria e a adoração a falsos e outros deuses, pois essas adorações, esses cultos e cerimônias religiosas tinham o sacrifício de pessoas e mortes. Então Deus teria que sim se preocupar com isso, com urgência. Por isso que o mandamento já fala sobre não adorar a falsos deuses, pois estava tirando a vida de várias pessoas com rituais. A proibição de adorar outros deuses e imagens esculpidas visava proteger o povo de Israel dessas práticas cruéis e desumanas. Deus, ao se declarar zeloso, demonstra um compromisso com o bem-estar moral e espiritual de seu povo, buscando afastá-lo de rituais que envolviam violência e degradação humana. O mandamento de não adorar outros deuses ou imagens não é sobre ciúmes divinos, porém sobre preservar a dignidade humana e estabelecer uma relação pura e direta entre Deus e o seu povo. Ao compreender o contexto histórico, vemos que essas proibições eram uma forma de proteger os israelitas de práticas que desvalorizavam a vida humana.
Por isso que Deus no Antigo Testamento proíbe explicitamente a adoração a outros deuses e a confecção de imagens de escultura para culto. Essa proibição, presente nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, de 3 a 5, não é uma expressão de ciúmes ou narcisismo divino, como no caso fala o ateu no vídeo, mas uma medida protetiva para preservar a integridade espiritual, moral e social do povo de Israel. Vamos falar agora da preservação da aliança e da identidade espiritual. A adoração exclusiva a Deus era fundamental para manter a aliança estabelecida entre Israel e Deus. Ao seguir outros deuses, o povo quebrava essa aliança, comprometendo sua identidade como nação santa e separada para Deus. A idolatria era vista como adultério espiritual, uma traição ao relacionamento exclusivo com o Senhor. Segundo, influência das práticas pagãs. As nações vizinhas de Israel praticavam cultos a múltiplos deuses, frequentemente associados a rituais imorais e degradantes. A idolatria não apenas desviava o povo de Deus, mas também introduzia práticas como a prostituição cultual e sacrifícios humanos, especialmente de crianças, como no culto a Moloque. Essas práticas eram abomináveis aos olhos de Deus e contrárias aos seus mandamentos de justiça e santidade. Terceiro, a idolatria como culto a demônios. A Bíblia ensina que por trás dos ídolos estão forças espirituais malignas. O apóstolo Paulo afirma que o que os gentios sacrificam é a demônios que os sacrificam e não a Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Assim, a idolatria não é uma prática cultural inofensiva, mas uma abertura para influências demoníacas que corrompem e destroem. Em relação às consequências sociais e morais, a adoração de ídolos levava à degradação moral e social. A confiança em deuses falsos resultava em injustiça, opressão e decadência espiritual. A idolatria cegava o entendimento e endurecia o coração das pessoas, afastando-as da verdade e da vida plena que Deus oferece. Um Deus apto e ávido por adorações, ávido por bajulação, um Deus que ameaça você caso você desista dele, um Deus que diz que vai te matar e acabar com toda a tua geração se você for o grande responsável de tirar pessoas do sistema dele. Como é que pode existir um Deus desse? Como é que isso não pode ser outra coisa senão Moisés, com medo do povo, abandoná-lo? Porque um narcisista não consegue ficar sem prejudicar a vida de ninguém e ele precisa ter controle sobre as pessoas. Então é isso, eu vejo, é essa visão que eu tenho desse cara. Você entende? Então um cara maquiavélico mesmo. Um camarada que você olha, por exemplo... Você fala Moisés, né? Moisés e tantos outros que vieram após ele. Né? Pessoas que entenderam plenamente que esse cara era a autoridade deles. Você está entendendo, velho? E a Bíblia e os cristãos de hoje, as pessoas cultuam o Deus desse cara, mas está cultuando. Exclusividade da adoração a Deus. Deus é o único digno de adoração e qualquer tentativa de representá-lo por imagens limita sua natureza infinita. A adoração a ídolos rouba de Deus a glória que lhe é devida e desvia o coração humano do Criador para a criação. Essa exclusividade não é uma imposição tirânica, mas um chamado ao relacionamento verdadeiro e libertador com o Deus vivo. Portanto, a proibição da idolatria no Antigo Testamento é uma expressão do amor e cuidado de Deus, que deseja proteger seu povo de consequências destrutivas de adorar falsos deuses. É um convite à fidelidade, à santidade e à comunhão com aquele que é a fonte de toda a vida e verdade.
Mas você ou alguns ateus podem se perguntar por que Deus então mandou não adorar outros deuses, estava tão preocupado com isso em relação aos sacrifícios humanos, às mortes e às consequências, se Deus mesmo mandou sacrificar e matar pessoas. A gente aqui já fez um vídeo específico falando sobre isso, mas vamos pegar carona e também explicar essa questão, que possa ser que você não tenha oportunidade de assistir o outro vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo nos comentários, mas vamos colocar neste vídeo, já que você já está neste vídeo. Em relação, por exemplo, a gente pode pegar as mortes dos cananeus e as meninas obrigadas a se casar com os israelitas no Antigo Testamento. Umas pessoas falam, se Deus é um Deus moral, quisera pelos princípios e valores morais, porque ele ordenou tais coisas. No Antigo Testamento da Bíblia, especialmente nos livros de Josué, Números e Deuteronômio, encontramos relatos de guerras comandadas pelos israelitas sob ordens de Deus. Entre esses episódios está a conquista de Canaã, onde muitas cidades foram destruídas e povos inteiros como os cananeus foram mortos. Um dos pontos mais controversos é o destino das meninas que sobreviviam aos ataques, mas viam seus pais, irmãos e familiares serem mortos, e em alguns casos eram tomadas como esposa pelos próprios guerreiros que mataram suas famílias. Deus falou, quando vocês forem tomar uma terra, primeiro façam um tratado de paz com eles. Se os homens daquelas terras quiserem entregar as suas mulheres, entregar os seus filhos para serem vossos escravos, e eles quererem ser os vossos escravos para sempre, tem isso perpetuamente, e entregarem todos os seus bens a vocês e a terra deles, então vocês farão paz com eles. Porém, aí agora vem a parte mais delicada, porém, se eles não aceitarem entregar as vossas mulheres a vocês, para vocês, de graça, entregarem os vossos filhos para serem escravos, cite a cidade, toque fogo nela e mate todos. Deus de Israel. Assinado. Mas calma aí, Jesus. Assinado. Esse é o Deus de misericórdia. Assinado. Porém, como entender essa questão? Como conciliar essas passagens com a ideia de um Deus amoroso e justo? Primeiro, precisamos reconhecer algo fundamental. O Antigo Testamento reflete um contexto histórico muito diferente do nosso. Estamos falando de sociedades tribais, de um mundo brutal, onde as guerras eram comuns e os povos entendiam o mundo de forma muito diferente da nossa compreensão atual de ética, direitos humanos e justiça. Na cultura do Oriente Médio Antigo, conquistar e subjugar outras nações eram práticas comuns. Guerras não eram apenas por território, mas também tinham um valor religioso, político e até de sobrevivência. Para os israelitas, que viam a si mesmo como povo escolhido de Deus, entrar em Canaã não era apenas uma invasão, era o cumprimento de uma promessa feita por Deus a Abraão séculos antes. A ordem para destruir os cananeus, incluindo homens, mulheres e crianças, aparece em textos como Deuteronômio 20, versículo 16 e 18, e Josué 6. Esses mandamentos chocam a sensibilidade moderna. Porém, para entender esses textos, é necessário ver como os israelitas interpretavam o papel de Deus em sua história. Eles entendiam que estavam sendo usados como instrumentos do julgamento divino contra povos que, segundo os relatos bíblicos, praticavam coisas como sacrifícios humanos e cultos extremamente violentos. Ainda assim, isso levanta outra questão muito delicada, e as garotas, as meninas, e aquelas jovens que perderam seus pais, seus irmãos e sua terra, e foram forçadas a se casar com homens do povo que exterminou sua família. Em Números 33, por exemplo, há um relato em que os israelitas matam os midianitas e Moisés ordena que apenas as meninas virgens sejam poupadas. Essas garotas se tornariam esposas ou servas,
Aos olhos modernos, isso se aproxima de uma realidade de abuso e violência extrema. E para sermos honestos, é isso mesmo. Essas passagens são difíceis, angustiantes e para muitos até perturbadoras. A pergunta que não quer calar é como Deus pode apoiar isso? Existem várias maneiras de abordar essa questão. Uma delas é a visão teleológica tradicional, que afirma que Deus, sendo soberano e conhecendo todas as coisas, agiu com justiça, ainda que de forma dura. Essa perspectiva vê os cananeus como povos extremamente corrompidos e entende que mesmo em meio à tragédia, Deus estava guiando a história para um propósito maior, incluindo a vinda de Cristo, que traria uma nova aliança baseada no amor, no perdão e na reconciliação. Outra visão é a crítica moderna, que entende esses textos não como ordens literais de Deus, mas como reflexo de uma compreensão humana limitada da divindade, influenciada pelas realidades sociais e culturais da época. Nessa perspectiva, os autores bíblicos atribuíam a Deus ações como talvez fossem mais humanas do que divinas, como forma de justificar suas próprias guerras e decisões políticas, ou seja, no caso, eram práticas feitas pelos israelitas mesmo, no caso, por eles entenderem que era o povo escolhido de Deus. Seja qual for a interpretação, o mais importante é não ignorar o sofrimento humano por trás dessas histórias. A Bíblia não é um livro que esconde a dor, ela a expõe. Ela mostra a brutalidade do mundo antigo com franqueza, sem maquiagens, e ao longo da narrativa bíblica vemos uma evolução na compreensão do caráter de Deus, do Deus guerreiro do Antigo Testamento ao Deus compassivo revelado em Jesus Cristo no Novo Testamento. A mensagem final que muitos teólogos defendem é que a Bíblia, em sua totalidade, aponta para uma história de redenção, que mesmo os episódios mais sombrios podem servir como contraste para que a luz da graça se destaque ainda mais e que, sim, há passagens difíceis de entender, porém, há também um convite para compreender o amor de Deus em meio à complexidade da história humana. Bom, amados e amigos em Cristo, e também você que é ateu, chegamos ao final do vídeo, onde falamos aqui sobre questões inerentes e recorrentes do ateísmo, de todo o escopo do ateu. Muitos ateus têm até grandes e bons questionamentos. Esses questionamentos que a gente trouxe aqui neste vídeo são interessantes, sobre essas questões de guerras, sobre a questão de Deus, que a gente, no caso, a gente aceita, a gente lê, mas muita gente não questiona. Alguns até questionam, mas acabam aceitando. Mas o interessante é você também ir atrás de respostas. Muitas pessoas se tornam ateias porque não tem resposta, elas acabam chutando o balde, achando que nenhum cristão, que não vai ter apologeta nenhum que vai responder. Porém, há muitos que já respondem essas questões. Temos nos Estados Unidos, internacional, temos o William Lane Craig, que também já é famoso por participar desde a década de 80, 90, participar de vários debates com vários ateus, né? Tem também, no caso, o Rodrigo Silva, aqui no Brasil, que também representa muito bem a apologética, tem grandes respostas. Também tem um livro Ceticismo da Fé, que é um livro interessante. Então há muitos outros, no caso, apologetas cristãos que defendem. Tem também o Lucas Banzoli, tem um canal aqui no YouTube, tem até o site dele, o Ateísmo Refutado, que fala sobre todos esses assuntos, essas questões de maneira bem interessante, refutando tintim por tintim. Então que você possa, no caso, correr atrás dessa resposta e dar resposta e ajudar pessoas que estão em dúvidas, certo? Fiquem todos com Deus, deixa o like e também um comentário, que é muito importante, e até o próximo vídeo.